Pessoal, aqui podcast Laço, gravado no Estúdio A da Agência Avocado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha convidada de hoje, eu quero te contar uma coisa, Marta. Por que eu te convidei? É simplesmente assim, só para você entender por que você está sentado aqui com a gente, né? Nós fizemos um evento, um pequeno café da manhã aí, falando sobre algumas estratégias aí de mercado, e a Marta foi a primeira vez que eu a vi. Primeiro olhar seu é um olhar de uma pessoa extremamente generosa. E eu comentei, o Juliano que estava tocando a palestra sobre LinkedIn, lá, eu falei, Juliano, essa mulher é generosa. Ele, como assim, João? O que se chama de uma mulher generosa? É alguém que sabe lidar com as pessoas. É alguém que já passou por várias situações, tanto coisas muito boas e tomou alguns ferros na vida também, e sabe reconhecer o valor das pessoas. Fora a filosofia toda, é exatamente isso. Esse é o olhar que eu falei, eu quero falar sobre isso no podcast. Gente, eu não vou falar de negócio. Podcast Laços é para a gente entrevistar executivos, né? Aí eles não têm o que fazer, eles vêm aqui. Eu tenho que fazer, com licença. Só que uma vez eu entrevistei um executivo, eu falei isso para ele, a gente põe, você tá, eu vou te matar, Geraldo, eu não sei de que vai fazer. Isso aí não pode ir pro ar. Mas vamos lá, Marta, conta um pouquinho aí pra gente, né, de onde você vem, o que você faz, mas eu queria que você começasse um pouco antes de tudo isso, né, com uma pergunta agora direto para você. O que você sonhava quando criança, que você conseguiu realizar como adulta, e o que você ainda não realizou e pretende fazer na sua vida? Olha, pergunta interessante, Geraldo. Eu fui uma criança muito tímida, muito introvertida, vivia mergulhada em livros, não tinha muito amigos. Era de uma cidade pequena, né, de Bento Quirino, ali, que é um distrito de São Simão, pertinho daqui. É do lado de Ribeirão. Próximo. E, na época, meu sonho era ser médica. Meu primeiro sonho era ser médica. Que legal, que bacana. Queria, né? Mas aí a vida nos leva aí para outros caminhos, né? Eu perdi meu pai, logo que a gente se mudou aqui para Ribeirão Preto, eu era adolescente, eu perdi meu pai, nós passamos aí por uma série de dificuldades mesmo aqui, de moradia, de até se encontrar, de trabalho, enfim. E aí eu tive que repensar, né? Eu sempre fui uma boa aluna, aquela que os professores falam, não, você vai conseguir, você vai... E aí eu tive que parar tudo, né? E trabalhar. Tá. E como eu sempre gostei muito de ler, para eu não parar de estudar, eu fiz letras. Entrei numa faculdade de letras, que era o que eu conseguia, na realidade, trabalhar e pagar. Certo. E me formei em letras e achei que eu iria seguir uma carreira, né, de professora e por esse ramo. Como eu estava aqui na cidade, não tinha muitos conhecimentos, não tinha indicações. Ribeirão Preto, queira ou não, era uma cidade que realmente o network já funcionava bastante lá atrás. Tá. E eu nunca consegui me colocar como professora em nenhuma escola. É mesmo, olha só. E aí, batalhando em trabalho, passei por algumas coisas aí, vários trabalhos, até que eu entrei num escritório de empresas na época, né, de benefícios. Eu trabalhava num consultório odontológico, a pessoa que era ali da cheque cardápio. Nossa senhora, atenção, você que sabe o que é cheque cardápio. Deixa eu falar, gente. Cheque cardápio, era ali do lado. E a menina, ela fazia nutrição, tinha arrumado um estágio, precisava rapidamente de alguém para substituir. Eu falei, pá, eu vou, porque ali onde eu estava, né, financeiramente não compensava, e ali me pagava a bolsa da faculdade. Então, eu falei, pai, eu preciso disso. E fui. E comecei ali, e na época ainda a gente datilografava, né? Máquina de datilografar, era cheque, pagava o pessoal com cheque, preenchia cheque. Olha, uma história assim, maravilhosa daquela cheque cardápio. Sensacional. E assim, eu gostei, o ambiente da empresa era bacana, sabe? Eu tinha uma diretoria em São Paulo, nas minhas primeiras férias, acho que uma das poucas vezes que eu tirei 30 dias de férias. Gente do céu, isso é raríssimo. Mas que bacana. Aí nosso diretor, ele foi lá na minha casa, porque ele achou que eu não iria voltar a trabalhar. Aí ele dobrou o meu salário, Geraldo, no meu primeiro ano, na minha primeira férias. Primeira dica da Marta para vocês, saiam de férias 30 dias. Eu não sei porquê, mas eu fiquei tão feliz. Que bacana. Então, assim, e aí, a partir daí eu fui tendo, né, reconhecimento, eu virei supervisora administrativa da empresa, a empresa cresceu aqui na região de Ribeirão, e foi contratando mais pessoas.
E aí você meio que se acomoda, porque era um custo-benefício bom para mim, e eu tinha uma responsabilidade grande com a minha família. Eu virei arrimo de família, certo, né? Então, eu fui ficando. Aí, depois de 10 anos ali na Cheque Cardápio, a empresa foi vendida para uma multinacional, que era a Sodexo. A Sodexo. A Sodexo, e Sodexo veio, fez uma série de mudanças, e eu era administrativa e obrigatoriamente eu tive que ir para a área comercial. Vocês ouviram aí? Administrativa para comercial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Marta, hoje, ela ocupa uma área comercial. E eu gosto muito de contar a história das pessoas, né? De ouvir Sim. as histórias, porque assim, ninguém chega a ser uma diretora comercial de uma empresa que tem muita representatividade na nossa região e até Brasil, de alegre. E existem algumas características que são muito parecidas de uma para outra. É a flexibilidade de carreira e de pensamento. É claro que dói, é claro que dá trabalho, você tem que estudar, você tem que falar agora lascou tudo, o chão saiu. Mas existem algumas características que a primeira delas é o que eu já te falei, a generosidade com as pessoas. Quando eu falo generosidade, gente, não é ficar sendo boazinho. Nada, né? Não, de jeito nenhum. Mas é assim, peraí, o que você precisa que eu posso te ajudar de fato, né? E aí você faz, e esse é o seu estilo, até onde eu sei aí, algumas pessoas já fuxicaram, já contaram da sua vida para mim, os negócios aí, muito bom, mas sempre uma coisa justa e concreta. Peraí, você quer crescer? Vai doer de vez em quando. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouco disso, sabe? Como é que faz para dar essa alavancada na carreira? Você já falou um pouquinho, mas foi um processo assim, foi difícil, eu fui, vamos dizer, empurrada para uma carreira que eu não queria, eu não me via como uma comercial, uma pessoa, né, de vendas. E, no entanto, menino, foi uma virada de chave fantástica, porque não só eu me encontrei, eu virei campeã de vendas, só várias vezes eu fui premiada como melhor do Brasil, isso numa região competindo com vendedores de São Paulo, Rio, né? E eu comecei a ganhar mais dinheiro. E eu falei, putz, legal, aí é o meu caminho mesmo, né? Ser comercial e... você nunca tinha imaginado isso? Nunca tinha me visto. Na infância você não vendeu nada? Não, nunca. Eu era tímida, eu morria de vergonha. Eu tive que me superar, eu tive que superar a minha timidez. Isso é legal demais. Eu tive que aprender a argumentar, uma série de coisas. Aprender a dirigir, porque eu não dirigia. E eu tive que viajar para o Triângulo Mineiro, ir lá para Uberlândia, quando ainda era pista simples. Olha só. Então, assim, foi uma quebra de paradigma forte. E eu gostei. E aí, eu não tinha uma ambição de ser diretora, gerente, nunca competi com ninguém nesse sentido. Eu gostava da liberdade que eu tinha de estar na rua, de visitar o cliente, de fazer as minhas metas, de ganhar dinheiro. E fiquei nisso daí 13 anos. 13 anos. Foram mais 13 anos ali, ou seja, somando o Cheque Cardápio Sodexo, foram 23 anos. E aí, quando aconteceu que também eles estavam reformulando, iam fechar a filial, e eu saí, a Verocheque estava começando. É uma questão assim, de oportunidade, sabe? Aquela questão, que sorte, ali. A competência com a oportunidade. Sim, então, eu acho que sim, eu já conhecia o dono, porque ele recebia e reembolsava lá desde a época do papelzinho, enfim. Aí me chamou, estava precisando, porque 2 pessoas tinham passado pela empresa, inclusive quem o tinha convencido a montar uma empresa, dizendo a ele que, olha, está virando de papel para cartão, mas o mercado não vai aceitar o cartão, todo mundo vai querer continuar com o papel. Pô, lê do engano, né, meu? E ele veio abrir uma empresa para ficar com o papelzinho ainda. É mesmo, por isso se chama Verocheque. Tá bom, olha só. E aí, essa pessoa viu que não virou, saiu fora. Veio outra pessoa que também era do segmento, que ficou uns meses, foi para um concorrente. Então, ele estava ali com uma empresa começando, numa situação ali, tinha investido, né? E aí eu vim a Marta, que até então eu nunca fui gestora, eu era, né, vendedora, eu fui supervisora administrativa, tinha um conhecimento da área administrativa. E aí chego numa empresa assim, do zero praticamente, né? Do zero, e falamos, não, vamos um dia de cada vez, e tive muita liberdade para trabalhar, meu patrão foi muito bacana nesse sentido, o Nicolas, que é o nosso diretor mesmo, que é o dono, ele tinha 22 anos, nunca tinha trabalhado né? E aí a gente começou ali uma coisa de cada vez, não tinha maquininha para passar o cartão, fomos lá fazer uma parceria com a Redcar,
Depois, um dia, num evento da Anshan, aqui em Ribeirão Preto, estava o presidente da Cielo. Eu cerquei o rapaz lá, e eu falando, olha... Vocês ouviram aí? Cerquei o rapaz. Olha que legal. Bacana, nós temos uma empresa de cartão, eu precisava passar em outras... Na hora, ele foi, assim, fantástico. Na hora, ele já ligou para uma pessoa lá, olha, essa empresa está tentando passar o cartão no nosso... Sensacional. Em 10 dias, o nosso cartão passava na Cielo. Então, são oportunidades que a gente não pode perder, né? A gente chama isso de estar no ambiente correto, né? A gente fala da ambiência, né? Com quem você está. No Network Estruturado, para você que ainda não conhece, o Network Estruturado foi criado há 2 anos, uma necessidade simples da gente criar ambientes para que executivos, proprietários consigam agilizar os seus negócios. Não aquele negócio de você ter pedinte, né? Porque você vai em vários eventos, aí o povo fica só pedindo alguma coisa para você. O Network Estruturado é bem diferente a estrutura, porque realmente é de igual para igual. Que negócio nós podemos fazer? Esse exemplo teu da Cielo ocorre todos os dias nos nossos grupos. Por quê? Porque existe uma intencionalidade com isso, né? Então, sim, aí é o networking. Mas como? Primeiro a gente ajuda. Esse rapaz da Cielo que te ajudou aí, não precisa nem falar que todo o retorno que ele teve depois disso foi sensacional. Sim, porque a empresa cresceu e o nosso número de transações com foi eles, inclusive, né? A gente tentou priorizar até depois também, a Cielo, enfim. E a partir daí a empresa foi crescendo e sempre com essa ideia, sabe? A minha ideia sempre foi essa, a gente é prestador de serviço. Temos aí concorrentes gigantescos, né? Então, a gente precisa, onde a gente estiver, trabalhar bem. Qual que é o nosso segmento? Onde nós vamos conseguir entrar? Como eu entro numa empresa privada, principalmente, grande, que nunca ouviu falar do nosso cartão e que tem já um cartão super consolidado no mercado. Era difícil e é difícil até hoje. Aí nós fomos para o mercado público. Então, nós achamos aí um nicho fantástico que foi o mercado público. Empresa enxuta, com um bom trabalho, um bom back-office, enfim. E a gente começou a dar um passinho de cada vez, credencia, participa, ganha, põe cartão no mercado e fomos crescendo. Olha só. A nossa rede credenciada cresceu muito. E nós trouxemos, para quem não tinha nada aqui praticamente, nós temos todos os estabelecimentos credenciados. Quantos usuários vocês têm hoje? Olha, ativo, em torno, tá beirando os 500 mil já. 500 mil usuários para isso. Você já pensou? Nossa, uma coisa assim... Você nem imaginava isso, né? Nem eu, nem o dono da empresa, ninguém imaginava que chegaria. Tem uma coisa que a gente fala assim, né? Nós temos visão, a gente tem futuro, tem uma série de coisas, mas tem uma coisa que chama processo. Sim. Nós podemos até não saber o que fazer direito, mas a partir do momento que você tem uma metodologia, você tem um processo, é o jeitão, né? Você pode até ter um jeitão, não precisa ser nada vindo lá de Harvard com estrutura. Não. Mas se você faz, e aí, por que eu estou fazendo essa introdução? E os nãos? Você tomou meia dúzia? Não, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa conversa, vocês acham que vocês vão fazer network, vão fazer vendas, e é tudo lindo? Nada. De cada 10 eventos que você vai, 11 vão dar errado, tá? Sim. Mas alguém está te observando. Sim, e isso eu já trazia essa experiência lá também da própria Sodexo, que tinha nome, que era uma grande empresa e tudo mais. É uma venda que às vezes eu ficava anos. Eu ia para fechar um contrato com uma usina, por exemplo, era 2 anos visitando, falando no RH, falando no financeiro, até que chegava a oportunidade. Quero mudar, né? E você tinha um bom relacionamento. Então, é muito importante isso, sabe? E você não desistir. Essa resiliência é importante. E não é porque você ouviu um não que você vai nem desistir, nem também se magoar, vamos assim dizer, então não volto mais naquela empresa porque ouviu um não. Não. E mesmo porque, às vezes, aquela pessoa que te falou não, ela não ficou, ela trocou e vem outra. Então, o turnover de executivos no Brasil hoje já está beirando a 25%. Então, deixa eu falar uma coisa para você da área comercial. Cuidado. Você pode ser muito amigo de alguém dentro da empresa que logo ele vai sair, tá? E ao contrário também. Se você tiver certas dificuldades, então você tem que garantir esse ambiente o tempo inteiro. Sim. Né? Qual que é a maior característica que você vê na área comercial? O que você fala assim para o pessoal, né? O que você precisa ter para poder se dar bem nessa área? Olha... Que ela falou assim para mim nos bastidores, eu trago dinheiro. É isso que eu faço. Tem que ter confiabilidade. Eu acho que você tem que passar confiança. E é isso que eu falo com outros vendedores nossos lá. Quando a gente vende, por que a gente vende às vezes mais que alguns outros? Por que gosta de comprar com a Marta e não compra às vezes com outro vendedor?
Eu acho que eu falo as coisas com convicção, eu acho que eu passo, não quero ser arrogante, não, é isso, é passar a verdade. Tá. Eu não prometo aquilo que eu não vou cumprir. Se alguém chega lá e fala, olha, eu quero um cartão que seja assim, olha, o meu cartão não vai te atender. Então, eu não consigo vender, até há pouco tempo atrás, eu não vendia, por exemplo, para uma empresa que tem uma capilaridade no Brasil inteiro, porque eu não iria atender bem. Então, eu iria queimar o nome da empresa, eu iria fechar definitivamente a porta naquela empresa. Então, eu vendo onde eu posso atender bem. E o que eu prometo, eu cumpro. Sabe? Eu faço o possível e o impossível para cumprir. Para poder acertar. E quando erra, como é que faz? Quando erra, a gente tem que pedir desculpa, tem que, infelizmente, lógico que a gente não vai acertar sempre e lógico que a gente não vai agradar todo mundo o tempo todo, né? Então, isso é importante. Eventualmente, por mais que você faça bem feito, você acha que está fazendo bem feito, que o teu pessoal de apoio está fazendo bem feito, às vezes acontece, uma coisa não deu certo, não entrou o pedido naquele dia, o cartão não passou por um motivo, às vezes até alheio a gente, por uma questão... A tecnologia é muito bom, mas tem hora que ela dá problema. Sim. Então, aí a pessoa tem toda a liberdade e é uma outra coisa que eu faço com o meu cliente. Eu não amarro. Eu não amarro meu cliente. Eu não exijo que ele fique, você tem que ficar 1 ano, você tem... Não, se você não gostar, você tem a liberdade de ir. Entendeu? Você só peço que você tenha a humildade de me avisar, estou indo por isso. Sim. E volta. Muitos vão e acabam voltando. Eu ia te perguntar isso. Vocês demitem clientes? Aí esquece a empresa, mas vamos pensar agora como estratégia de negócio. Existem clientes que precisam ser demitidos? Não? Existe. É mesmo? Assim, Quais? Assim, as características, né? Hoje, no nosso caso, principalmente na área pública, a gente, às vezes, bons contratos, você ganhou uma licitação ali, batalhou por ela, ganhou no preço, implementou, mas às vezes não é viável, ou não paga, ou fica em aberto muito tempo, ou seja, você trabalha e não tem um retorno, e aí realmente aí a empresa tem que ser realista e pé no chão. São exceções, e hoje eu falo que a Virocheck, ela arrumou um nicho bacana, dentro do que ela se propôs a fazer, dentro do que a gente planejou e cumpriu com o mercado e a nossa carteira é muito fidelizada. Eu tenho uma carteira bem fidelizada. E com relação a esses que a gente demitiu, vamos assim dizer, são exceções, mas sempre muito por conta de financeiro. Você sabe que eu trabalhei numa multinacional que teve isso há muitos anos, né? Gente, não estou tão velho não, mas faz tempo já. Que aí se começou uma conversa de fidelização de cliente, né? O cliente é importante. O cliente sempre é importante, aquela conversa toda, mas começou-se uma campanha internacional sobre fidelização, né? E aí um cliente... Uma grande empresa também me disse assim, Geraldo, vocês têm um turnover de quase 30% dos seus executivos. E era uma realidade, por 2 motivos. Não que a empresa era ruim, uma belíssima empresa, só que a gente era vitrine. Então, os headhunters iam buscar os nossos executivos e levavam embora. Então, nós não conseguimos segurar, porque os heads buscavam os caras para um cargo mais alto, para uma situação... Sim. Isso é normal nessas coisas. Eu parei para pensar, falei, pior que você tem razão, né? Se eu não consigo fidelizar o meu pessoal interno, como é que eu quero exigir? E aí ficou aquela conversa toda. Eu quero entrar num mérito contigo. Poucas mulheres executivas. Isso é meia verdade, porque hoje no mercado está cheio de mulheres executivas. Eu tenho uma experiência pessoal, isso há uns 15 anos mais ou menos, que eu cuidei do Talent Pool da América Latina. Talent Pool, gente, é muito simples. Você põe lá 20 gerentes e aí vai discutir com os outros diretores quem que vai subir de cargo. Simplificando é isso. Tá? Porque lá na época da Guerra do Vietnã, o que acontecia? Que os Estados Unidos dizem que perdeu, aquela conversa toda, os vietnamitas, magrinhos, fininhos, assim, eles se escondiam dentro de buraco e ficavam com a arma assim, né? Aí passava a América, matava. Quem que era que estava à frente? Os generais. Nessa época, eram os generais que iam à frente. Então, morreu toda a liderança. Simplesmente assim nos Estados Unidos. Aquele povo que ia para campo, né? Tinham que rapidamente ter novas lideranças. O que eles fizeram? Reuniram lá o povo dentro de uma sala e falaram assim, gente, traz 10 pessoas aí, agora vamos ver as características, né? Essa aqui faz isso, aquilo. Aí começou a defender, porque precisava de 2, 3 para liderar. Só que não colocaram mais à frente, colocaram nos bastidores para poder liderar o exército como um todo, né? E aí daí surgiu a técnica do Talent Pool, com a GE, a Whirlpool, essas empresas todas. E é muito legal isso daí. Por que eu estou te contando isso? Numa época eu tinha lá 12 diretores, sendo 3 mulheres excepcionais. E cada uma desses diretores poderiam levar 3 pessoas de indicação para concorrer, para subir de cargo. É bem essa conversa. Demorava uma semana esse troço, era chato pra caramba.
Não, cheio de técnica. Porque os RH, eu fui de RH muitos anos, fui diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A gente inventava tanta coisa para justificar o que todo mundo já sabia, que tá tudo bem. É técnica, mas tá bom. As mulheres, as 3 diretoras, não me traziam nenhuma mulher. Aí chegou eu recebi um comunicado dos Estados Unidos, eu tinha um chefe americano, porque eu sou chique, eu tinha um monte de dono. Você olha... Não é chefe. Não é fraco ele não, né, Não. Aí você imagina, é gente que mandava em mim. Eu tinha um chefe americano, um chefe na Itália, um chefe no Brasil. Eu falei, tô ferrado, porque cada um pensava de um jeito. Nossa. O meu chefe americano mandou um e-mail para mim, simplesmente, quero 35% de mulheres em cargos executivos. Eu falei, ferrou? Não tem. Não, porque você imagina, a empresa mexer com muita engenharia. Hoje está mais normal as mulheres estarem na engenharia, mas lá atrás não. Enfim, ia demorar muito tempo. Aí eu chamei as 3 executivas, né? Falei assim, por que vocês não... Cada uma delas tinha mais ou menos 5 mil pessoas abaixo, tá? Nossa. Eu falei assim, não é possível que não tenha mulher para você trazer. Você quer que a gente proteja as mulheres? Eu falei... Precisa. Só você bater a sua meta? Eu falei, não, gente, mas não é possível. Só que elas também... Eu falei, o que eu propus para as 3? Eu falei, então você libera os outros diretores para buscar gente nas suas áreas. Porque os diretores ficavam me enchendo. Meu papel no RH ali era segurar as barras do povo, não podiam invadir a área do outro, né? Elas, não quero também, não. Eu falei, uai, gente, não está entendendo. Aí nós fizemos uma experiência de 6 meses, que os outros diretores puderam escolher pessoas lá para trazer para o talent pool das áreas dos outros. Resultado, mais de 50% eram mulheres em cargos executivos trazidos pelos homens. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não, porque muita gente fala dessa conversa de mulher que não gosta de mulher e que na hora de trabalho, como que é isso e como solucionar? Gente, ouve que agora é bom. Eu penso assim, que tem sim uma certa, né, competitividade, às vezes, né? Mas, por outro lado, eu, por exemplo, uma coisa que nunca me passou pela cabeça, pelo contrário, sabe? E tanto que eu trabalho muito mais com mulheres lá do que com homens. Tá. A gente tem mais mulheres na empresa do que homens. E eu penso que isso independe de ser homem ou mulher. Eu acho que isso é da índole da pessoa, que é aquela pessoa que é competitiva, que tem um ego muito grande, que é a tal história de precisar apagar a luz do outro, né? Apagar a luz do outro para acender a sua. E isso é da pessoa. Eu acho que não é só mulher, tem muito homem que é assim. Eu tive uma situação muito forte, né? Mesmo sendo campeã de vendas e tudo mais, com o gestor. Ele, não porque eu era mulher, mas porque eu sobressaí. Então me incomodava um homem, não uma mulher. Eu nunca tive problema por ser mulher em nenhuma empresa na qual eu trabalhei. Nem no Chacardápio, não trabalhei em muitas empresas, né? Tá. E eu também não tenho esse problema, mas eu vejo muito isso entre pessoas, independente de cargo, independente... eu chamo uma mesquinharia, às vezes, de algumas pessoas. Você quer saber quem é seu amigo, faça sucesso. Exato. Porque, assim, na tristeza, é uma coisa, todo mundo se junta, né? Mas aí a pessoa fez sucesso. Fez sucesso e, pior ainda, você dá algum poder, sabe? Você reconhecer uma pessoa, às vezes você promove a pessoa, fala que ela... Nossa, e a pessoa vira 360 graus. Você fala, olha só, na neurociência, gente, porque agora o negócio está ficando bonito. Eu estou fazendo doutorado em neurociência, né? É só título, tá? Por enquanto, porque eu comecei agora. Mas já estou estudando pra caramba. E aí a gente fala de projeção, né? Então, quando você projeta o que você é de pior, você projeta nos outros, você não projeta em você mesmo. Então, você se engana jogando para os outros. Então, essa história de perseguição, de não curtir o sucesso dos outros e tudo mais, é a tal da inveja também, mas é uma projeção negativa que você faz. Tem um livro aí que é muito legal, do Roberto Tanus, que chama Inveja, o Caruncho da Alma. Depois vocês procuram lá, assim, Inveja, o Caruncho da Alma. Chama Roberto Tanus, o autor, né? E ele fala exatamente isso. Esquece a parte mística, qualquer nada disso, tá? Coisa prática, tá? Sim. É literalmente quando você está ao redor de pessoas que elas estão querendo o seu mal o tempo inteiro, ou o bem delas, porque tem isso. Ela pode querer só o teu mal ou o bem delas aí, não quer o seu bem também, o ambiente não fica bom. Não fica. E aí, eu até postei uns stories esses dias aí, falando assim, gente, vocês querem evoluir, vocês mudam de ambiente, para de encher. É bem assim a conversa, né? Então procura gente que está afim, né? E que sabe lidar com o seu sucesso. Essa é uma coisa assim. Exato, né? E assim, mas tem gente que às vezes, mesmo tendo sucesso, ela precisa continuar. Eu já tive uma situação assim, a pessoa precisa continuar. Eu falo, gente, a pessoa é boa no que faz, tem potencial, mas se incomoda demais com o outro, né?
é tão desnecessário, porque eu falo que quem é bom aparece, quem é bom se destaca e vai ter sucesso e as coisas vão acontecer. E assim, não precisa se esforçar demais para aparecer. Faça o seu bem feito. Né? É sensacional. Eu quis te provocar, perguntar esse negócio das mulheres, né? Por quê? Eu não acredito em diferença entre homem e mulher. Eu gostei muito da tua resposta, é minha opinião também, né? Não interessa. Existe gente que persegue mulheres, pessoas de gêneros diversos e tudo. Tem. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas que realmente rompem essa barreira da discussão, entregam resultados, porque o resultado é a melhor coisa que existe. Sim. Eu não conheço ninguém que foi tão suprimida, tão assim, que trabalharam tão errado com a pessoa que ela deixou de gerar resultados. Ela já não gerava. Ela vive da expectativa. E aí ela dá desculpa. Porque não me deixa. Sai de onde você está. É simples assim. Vai circular com outras pessoas. Se junte com grupos melhores. Essa é uma diferença. Sim, ou abandone todas. Demita esses grupos também, essas pessoas, e vá trabalhar de outro jeito. Mas é muito mais simples você ficar protelando causas, né? E eu não gosto muito de causas, eu gosto de efeitos, né? O que nós vamos fazer? Qual é o resultado disso? Eu também sou muito focada no resultado. O processo, a gente dá um jeito e, assim, desde que você seja ético. Sim. Né? Eu nunca precisei passar por cima de ninguém. Isso eu tenho, assim, bem comigo, Geraldo. Você falou, como conseguiu ser diretora? Trabalhando, tendo números. Trabalhando. Inspirando pessoas, né? A gente foi e eu tive ali na Verocard ali muito apoio não só dos donos da empresa, mas tivemos aí equipes muito boas, sabe? Meu saque tinha ótimas pessoas, enfim. Hoje já tanto que saíram da empresa e seguiram o seu caminho, então, né, com seus negócios. Que bacana. Então, e eu sempre apoio muito os funcionários, e eu falo, se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você... Tá? Então, eu fico feliz quando um funcionário chega para mim e fala, Marta, estou saindo porque eu consegui. Opa, que legal. Legal. Eu fico feliz por eles mesmo. É um sucesso, e eu falo, né? Exatamente. Desejo o melhor, que vá mesmo. E uma coisa que eu tenho horror, que me incomoda, é ter que desligar a pessoa. Se tiver que demitir, eu faço assim o possível. Eu não gosto. E às vezes, mesmo se tiver motivo, eu não... O custo operacional para isso é muito alto. Não, e aí também, entra né? aquilo que você falou, de ser uma pessoa generosa, boa, como disse meu pai, você quer ser mãezona. Eu acho que todo mundo tem um lado bom, todo mundo, né? E todo mundo tem oscilação, né, Marta? Poxa vida, você não vai ser 100% o tempo inteiro. A gente fala assim, né? Você tem, no seu pior dia, você tem que ser 100% do que você consegue entregar. É claro que você não vai ficar a vida inteira, que empresa não é obra de caridade para você ficar sendo sustentado, mas em algum momento da sua vida você vai dar retorno, você vai ter tudo, mas em outros momentos não. Sim, a gente tem que ter essa solidariedade, entender, né, o que a pessoa está passando. Eu trabalhei numa multinacional que fez uma parceria com outra, uma belga e uma americana. Então a americana é tudo para ontem, a belga é longo prazo, né? E aí era um problema, né? Porque eu estava no meio, a minha função, chama de um evento, né? Quando junta duas empresas, 50% e 50%, a pior coisa que existe é, gente, se vocês puderem não trabalhar no joint venture, não trabalha, porque não tem dono. É 50 para cada lado. Então é tudo, quem que manda? Para cada decisão vai meia hora de conversa, tudo mais, tem que conciliar e tá certo. Meu papel era conciliar essas coisas e tudo mais. Mas assim, o americano, resultado o tempo inteiro e para ontem, é bom para eles. Mas aí você vê os números de problemas que os Estados Unidos têm. Tá ótimo. Mas também o belga é a longo prazo. Então, essa mesclagem eu acho interessante. Você tem coisas que vocês têm que listar que é curto prazo e não tem conversa. E tem coisa que é longo prazo, que não dá para a gente misturar tudo, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, como lidar com as coisas no dia a dia. Tanto a vida profissional, pessoal, eu não falo nem de equilíbrio, mas eu falo assim, como tocar, né? Eu sei que você está com 10 mil coisas para fazer hoje. Então, todo dia a gente tem, porque a empresa é muito enxuta, né? Sim. E a gente literalmente põe a mão na massa, né? A gente faz, a gente não estamos ali só para mandar e ver o que fez. Não, a gente e como você não tem um ataque de ansiedade ainda, minha filha? Não tenho ansiedade, mas eu sou, assim, meio imediatista também. Entrega de resultado. E eu sou brava, né? Eu sou brava. Ao mesmo tempo que eu sou boazinha, que eu gosto, generosidade eu acho realmente que é uma característica minha. Que legal. Mas, por outro lado, eu sou
brava, exigente. Tem funcionário que fica com medo de falar comigo, né? Você combinou as coisas... Não, eu cobro nesse sentido. É ali, naquele momento ali, mas tá errado isso aqui, vamos... Então, mas eu não fico criando expectativa do dia, do outro dia. Não, eu chego lá, abro lá o que eu tenho que fazer, abro o meu e-mail. Tem dia que eu chego, quando eu viajo, tem 300 e-mails para eu responder. Olha só. E eu vou ali um por um, eu não consigo sair enquanto eu não fizer tudo que eu tenho que fazer. Não der destino para as coisas, né? Entendeu? Então, eu tinha um colega que trabalhava comigo, que ele entrava, ela estava falando comigo, ele falava, ela está em Nárnia, não tem jeito. Porque eu sou muito concentrada, né? Então, eu me concentro bastante. E conciliar, eu fui mãe tardia, assim, né? Fui mãe temporã, fui mãe com quase 40 anos e na época viajava muito para vendas e também eu tive um bom apoio, né, da minha mãe, da minha irmã, então isso é importante, a família. Eu sou muito ligada na minha família. A base, né? Sou muito, a gente é muito assim, sabe? A gente se apoia muito, então é isso. Eu trabalho para mim, mas não só para mim, trabalho pela minha família. Então, que legal. Tudo que eu consegui, assim, sempre foi bem distribuído com a minha família. Então, tem gente que estranha isso, você não se põe em primeiro plano. Não me ponho mesmo, assim, eu estou sempre colocando, né? Família na frente de tudo. Sensacional. Né? Ô, Marta, dá conselho agora. Karma aí, vamos lá. Nós temos aquela geração 20 anos para baixo, eu queria conselho para ele, e para 60 para cima. Deixa eu te comentar uma coisa. Teve uma época minha que eu trabalhava com RH, isso há muito tempo e tudo mais, e aí na revista Exame saiu na capa como é que fala lá? O número 40, né? E o tema inteiro, 8 páginas, eu lembro até hoje, na parte interna lá, assim, profissionais acima de 40 anos estão o quê? Não tem mais lugar, estão mortos pro mercado. Beleza. Passaram 6 meses, a mesma revista Exame, isso é muito legal. Na capa, um bolo de aniversário assim, profissionais acima de 50 anos, os mais valorizados. Já mudou 10 anos. Eu falei, gente, então eu morro 10 anos, volto, quando eu fizer 40 eu morro, volto com 50. E aí sou procurada. Então, e aí é muito modismo também, né? E eu queria que você desse conselho, porque tem gente que nos ouve aqui agora, que está muito bem, tem gente que vai perder o emprego hoje e vai se desesperar. Eu conheço pessoas, por causa do grupo do Network, para você que não sabe, o grupo do Network Estruturado tem mais de 1.000 membros, né? Então lá eu tenho desde presidente de empresa, diretores, donos, eu tenho aquele cara que tem um açaí na esquina, o mercado está ali com a gente, é bem legal, várias instituições e tudo mais. E eu recebo de tudo, né? No meu WhatsApp, pedido de ajuda, de todos os níveis. Então hoje tem alguém perdendo emprego, tem alguma empresa quebrando, tem alguém que está com seus 60, 70 anos que acha que não tem mais lugar no mercado, tem os jovens que talvez estejam perdidos, tem jovens que são extraordinários. Então, assim, tem de tudo. Então, eu quero conselho seu para alguém abaixo de 20 e alguém acima de 60. O que fazer? Olha, o abaixo de 20 tem que, assim que tiver a oportunidade, pegar a oportunidade de demonstrar o seu valor mesmo, né? O que, às vezes, a gente, fazendo uma comparação lá com a gente, lá do nosso tempo, que a gente entrava na empresa, não ficava medindo. Se precisasse lavar o banheiro, a gente lavava o banheiro. Se precisasse varrer, a gente varria. Se precisasse... E hoje você já se depara com pessoas mais jovens que, às vezes, elas são muito assim, cabrestadas. Então, eu fui contratado para fazer isso aqui não é minha função. Então, nunca se limite. Isso eu falo para os meus funcionários. Não se limite. Não se limite. Se você foi contratado para fazer isso, mas se você vir, né, que tem outra coisa a ser feita, faça. Se destaque. Então é isso, eu penso que para aquele mais jovem, para ele se destacar, ter sucesso e prosperar dentro de uma empresa, vai muito da atitude que ele tem ali dentro, né? Então faça o seu, não fique se comparando, ele não fez, o outro não fez, então eu também não vou fazer, e a gente vê muito isso. Isso te leva para outras mesas, né? Se você tem isso. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu hoje aqui. Como é que você chama mesmo, filho? Pedro. É o Pedro. Gente, o Pedro está atrás das câmeras, está cuidando aqui. Cheguei aqui hoje, e aí estava comigo meu amigo Silvio ali, né? Aí o Pedro chegou assim, já ofereceram café para vocês? E o Pedro é um jovem, né? Quantos anos você tem, Pedro? 31. 30. Você tá velho, filho, você tá meio acabado. Eu pensei que você fosse mais novo, tô brincando, velho. É a barba, tudo mais. O Pedro chegou pra gente assim, não, você já ofereceram café? Mas ele não falou... se ofereceu com uma cara boa, cumprimentou as pessoas, foram chegando pessoas, porque a venda ela começa bem antes. Sim. É a receptividade.
E aí eu falei, não quero café. É raro recusar café, né? E beleza. Aí esse meu amigo Silvio falou assim, Geraldo, você recusando café tá esquisito, né? Então eu também não quero. Eu falei, não, mas eu tô aqui para isso. Eu falei, mas porra, que história é essa? Você tá aqui para servir café? E só para vocês entenderem, o nosso podcast roda aqui graças a ele. Ele que tá com toda a técnica, a edição, tudo isso, né, Pedro, que você faz aí e tal. Cara, ele se vendeu sem falar do negócio dele. Sim. Aquele momento, Pedro, só para você entender, o Silvio, que estava comigo aí, é um grande consultor da área financeira, já atendeu mais de 500 empresas no Brasil inteiro. Você ganhou o cara na sua postura, não é pelo café. Não é por causa disso, é a sua postura. Isso é sensacional. Sim, é isso então, que eu penso. Assim, a pessoa ela se disponibiliza, ela não fica limitada ao que eu tenho que fazer, né? Agora, os mais... Fala os velhos. Os velhos carrancudos. Os velhos, então. Aí também vai da atitude de cada um, da mente de cada um, né? Eu penso... Eu tinha uma preocupação muito grande, tanto quando eu fui fazer a minha segunda faculdade, que eu fiz Direito, era exatamente essa. De repente, olha, eu fiz letras, fui trabalhar na área administrativa e na área comercial. Mas se eu ficar sem trabalho, eu preciso ter alguma coisa para ser um autônomo, por assim. Se eu não me coloco, né? Sim. Aí foi onde eu fui fazer a faculdade de Direito, que eu amei, adorei. E assim, se eu tivesse como voltar ali, uma coisa que eu faria como primeira faculdade, seria esse Direito, teria investido nessa carreira, porque eu amei, gostei demais do curso. E até hoje eu uso, porque trabalho muito com licitação e a gente faz muito recurso e tudo mais, mas não atuo diretamente na área de direito. Mas foi uma preocupação que eu tinha com a empregabilidade, né? Como eu sou uma pessoa muito preocupada, eu tinha essa responsabilidade com família e tudo mais sempre. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? Porque a gente vai ficando mais velha e teve uma fase da minha vida que eu vi que tinha esse preconceito. Eu acho que isso está sendo realmente, hoje 2026, está tendo um novo posicionamento. Sim. Sabe? No sentido de que não é bem assim. Até porque as pessoas mais velhas hoje, que nem dos 50 mais a 60 mais, são ativas... São bem ativas, a gente tem aquela nossa colega lá do grupo, que inclusive, né? Que cuida, eu brinco com ela, é a Maristela, ela cuida dos velhos. Isso, e ela, então, conversei bastante com ela naquele... É sensacional. Eu acho realmente isso, que é um outro momento, porque a gente hoje está muito ativo, né? Eu não consigo me ver parada. Deixa eu te dar um dado aí que é legal. Eu fui mentor de mais de 200 startups. Eu não tinha o que fazer na vida, num determinado momento. Falei assim, vou me meter em alguma coisa que é para ferrar mais ainda. Porque startup é aquele negócio que não vai dar certo, a gente tem certeza. Vocês entenderam? Porque de cada 10 startups, 9,5 dá errado. O que interessa é o jockey, a ideia. O que é o jockey? É o que conduz o cavalo. É o raio do cara que está com a ideia. Porque a ideia dele vai dar caca, para não falar outra coisa, né? E aí eu fui meter nisso, falei, putz, mentor de 200 eu olhava assim, eu falava, mas vai dar merda isso aqui. Não tô aproveitando nada. Posso falar assim, né? Ô Pedro, depois você dá um jeito aí nessa palavra. Assim, e aí você transitava com isso, mas o que interessava realmente era o jockey, era esse, não é, como é que eu vou falar? Principalmente os mais velhos, acho que eles têm que ser sorridentes o tempo inteiro para ser uma pessoa agradável. Né? Para ser aceito. Não é isso que nós estamos falando. É algumas entregas de resultados, é algumas ajudas, enfim, tem todo um processo assim. Mas o que eu percebo? Né? A gente tem que estar em constante evolução para que a gente seja, de alguma forma, aceito no mercado. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Ajudando os outros. Faz uma continha básica assim, gente, só para vocês entenderem. Se vocês começarem a ajudar um profissional por semana durante a sua vida, num período aí de 5 anos, quantas pessoas você já ajudou? Então, recoloca as pessoas, dá indicação, dá toque, dá fé, faz qualquer coisa que mude a cabeça da pessoa. Se meta na vida dos outros, de algum momento, né? E aí você vai ter um retorno muito pesado. Você consegue fazer. Por isso que os grupos de network, o nosso... principalmente aí, que nós estamos... inclusive, nós estamos concorrendo para ser um dos melhores grupos de network de Ribeirão Preto e do estado de São Paulo já. O negócio está chique. Sabe por quê? Porque a gente fica ajudando um ao outro. Literalmente. E ajudar um ao outro nunca foi ser simpático. Quantas vezes o povo põe dedo na ferida um do outro e aí a coisa anda. Então, assim, nós temos que cuidar das pessoas que estão conosco, mas elas também têm que ser cuidadas, têm que querer serem cuidadas. Sim. Isso é o princípio das startups também. Vamos fazer, vamos acontecer, vamos errar, vamos acertar e vamos fazer todo o movimento assim.
Ah, Geraldo, mas eu estou muito para baixo, estou muito triste. Problema seu. Não nos interessa isso. Se você quiser um ambiente, vem com a gente. Você tem um ambiente? Ah, tá todo mundo feliz. Você acha mesmo que a Marta tá alegre o tempo inteiro? Imagina. Ixi, tem cada pepino, meu filho vai resolver. Eu não sei nem o dela, mas ela também não sabe os meus, então ela junta tudo. Temos, vixe, vamos que vamos. Olha. E aí vai andando. Só que quando você está num ambiente que as pessoas desejam o sucesso um dos outros na prática, e não é só de achar, porque nós não somos torcida, a gente tenta ajudar de fato, porque senão você vai assistir jogo de futebol e fica torcendo, e tá tudo certo, vale a pena também. A vibração, a coisa é sensacional. É bacana, adoro. É bacana. Uhum. Mas passou, acabou o jogo também, já foi tudo mais. Que tal você começar a ajudar as pessoas? Né? Então, é muito essa história assim. Gente, eu vou ter que terminar o podcast. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas eu quero fazer uma pergunta para você colocar aí para gente. O que você pretende com a sua família para o futuro? O que é que você olha assim, fala daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Onde você quer que esse povo esteja? Fazendo o quê? De que forma? O que você quer estar fazendo na vida pessoal mesmo, né? Sim. Você entra no detalhe que você quiser, mas assim... Olha, eu tenho uma filha, né? Ela acabou de se formar em odontologia. Ah, que legal. Ela tá fazendo, e acabou de se formar, está fazendo um mestrado agora em implante, está fazendo uma especialização em ROF, está finalizando uma já em endodontia, então ela é esforçada. Tá já vendendo a clínica da filha dela, tá vendo? Certeza. Ela já tem clínica não, né? Ela não, ainda não, porque ainda ela vai sair o CRO dela ainda. Ah, que legal. E aí que ela vai poder começar realmente a atuar. Então, o que eu espero é que ela realmente tenha um bom sucesso, que ela seja uma boa profissional e que o que a gente investiu nela, que a educação que a gente deu seja, né, colha frutos. E o sucesso dela vai ser o meu sucesso também. E fora isso, eu tenho 2 sobrinhas, né, que eu criei como filhas. Ah, que legal. Uma tem uma clínica de estética, que também batalha pra caramba. Clínica muito boa, bacana. Peraí, gente. Tá vendo aqui podcast lá? Você não vai começar a colocar os patrocinadores aqui. Clínica da sobrinha. Mariana Barbieri, esteticista. Olha, gente, é terrível, né? Deixa eu contar uma coisa pra você. Sabe que nós temos patrocinador, né? Não, porque a gente fala o que a gente quer, do jeito que a gente quer e tamo aí. E vamos embora. Vamos falar da clínica dela. Então, é aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão. Ela deixa o povo mais bonito? Ela deixa. Ô, filha, você é milagreira? Porque tem o povo que tá sofrendo. Não é aqui não. Ela não faz aquelas loucuras. A minha filha vai fazer um pouco dessa harmonização, de repente elas vão até ficar em conjunto. E eu tenho uma outra sobrinha que está trabalhando. Inclusive, eu entrei no grupo em função dessa outra minha sobrinha, que foi aquela indicação lá que eu encontrei na Chan. Eu falei, olha, eu estou procurando emprego com uma sobrinha minha que trabalhou comigo muitos anos. Aí ela me falou de você, me indicou onde eu entrei no grupo. Você vê, uma coisa leva a outra, né? Tentando ajudar os outros. É o que eu falo, tentando ajudar os outros. E eu estava tentando ajudar, tanto ela quanto uma outra funcionária que trabalhou comigo lá quase 10 anos, que eu gostava muito. E por motivos ali... Deixa eu te contar uma coisa. Nós criamos o grupo de vagas há pouco tempo, uns 3, 4 meses. Nós já estamos com 950 membros e são 110 empresas. O que acontece? Como tem uma trajetória aí de recurso humano, conheço muita gente de RH, eles começaram a passar as vagas para a gente. As vagas não estão nem indo para o mercado, só vai para o grupo do WhatsApp, né? Foram 45 recolocações em 2 meses. Olha que bacana. É sensacional, porque você traz a dignidade para as pessoas. Não, eu já passei as indicações, eu passo para algumas pessoas, eu vejo lá no grupo, eu já encaminho para esses funcionários, que eu sei, pessoas que eu sei. Porque, assim, é complicado a gente indicar, mas quando eu sei que é bom, que eu vi, eu já tive, já conheci, eu indico e eu passo para elas, falo, gente, e se precisar da indicação, olha... que bacana. Há uns 15 dias, mais ou menos, eu criei um outro grupo também agora, que é focado para quem já ocupou cargo de gerentes e diretores em médias e grandes empresas, né? E lá nós estamos com 50 e poucos gerentes e diretores, coloquei 3 headhunters lá dentro também. Então, assim, nós subimos bem o nível, assim. Por que a gente fez isso? Cada gerente, cada diretor, ele pode gerar mais de 1.000 empregos nas empresas dele. Aí eu alimento o outro grupo que tem um pessoal que tem um escalão de supervisão, de analista e tudo mais. Então a gente cria um ciclo virtuoso muito legal. É sensacional. Eu encontro gente... deixa eu te contar essa. Eu fui comer um lanche, esse carrinho que tá aqui, que fica na rua aí, sei lá. É food truck? Chama assim? Fui lá comer um lanche, daqui a pouco chegou um cara sem camisa, meio bêbado, sabe? 11 horas da noite, ali na Presidente Vargas. Seu Geraldo, né? Eu falei, vou apanhar aqui, eu não tô nem sabendo o que eu tô fazendo aqui. Você sabe que você me ajudou, né? Eu falei, ufa, pelo menos se eu ajudei, não vou morrer, né?
Aí eu falei, não, mas quem que é você? Te ajudei. Tá, senta aí. Falei para ele, eu falei, senta, né? Vamos conversar, né? Aí a cara falou, não, não senta nada, já vai embora porque eu tenho que fazer. Eu falei, pô, um cara meio grosseiro assim. Não, cara, há uns 3 anos eu tava ferrado, não sei o que tal, perdi o emprego, porque eu bebo no emprego. Eu falei, tava bebo de novo, né? Eu falei, putz, e eu ajudei de que jeito? Não, aí você pôs umas vagas lá, e daqui a pouco eu cheguei lá para fazer a entrevista. Ó a história, cheguei para fazer a entrevista, a pessoa perguntou como é que eu fiquei sabendo da vaga. Não, lá no grupo do Geraldo. A pessoa achou que você estava me avalizando. Falei, putz. Usou teu nome em vão. Não, tá tudo certo. Eu achei fantástico. Eu falei assim, e aí? Não, aí eu consegui um emprego. Contratou, olha só. Eu falei, não acredito, que legal, né? Então, por que eu estou falando isso? Quando você gera um movimento, gera um ambiente, esse próprio ambiente certifica um ao outro. É sensacional, é muito bacana. Quer ver outra coisa que nós estamos fazendo agora? As meninas acabaram de me mandar agora de manhã, nós criamos um grupo de ações sociais do Network Estruturado que é separado. Já tem 100 membros. Pegaram o lar do vovô Albano no dia, acho que é 14 ou 15 agora de março. Eles vão fazer o dia do abraço. O que é o raio do dia do abraço? Vão lá no como é que chama? Lar de longa permanência, que eles chamam agora. Sensacional. Eles vão fazer lá um café, uns negócios com os idosos lá. São 24 idosos vulneráveis, né? E tudo mais. E aí a coisa já começou uma movimentação tremenda, né? Então aí alguns executivos já me ligam, eu quero ajudar, eu quero outro. Então virou um pampeiro agora de manhã com isso daí. E sabe o que a gente observa? Quem está ajudando. Então eu tenho ali gerentes, eu tenho analistas, eu tenho um monte de gente de mercado. É o melhor processo seletivo, aí uma dica para você, o melhor processo seletivo na vida é quando as pessoas reconhecem que você é uma pessoa do bem e que ajuda as outras pessoas. Aí acabou. Se você faz bem para os outros, as empresas querem você também. Porque você não vai sacanear com a empresa, vai fazer direito. Enfim, é um monte de coisa assim. Mas aí você não me falou do futuro. Acaba de contar aí do seu futuro. Então, no futuro é esse. Quando eu parar, realmente, que eu não me vejo ainda fazendo isso. É engraçado, né? porque ela não quer falar dela. Eu quero saber do seu. O que você quer fazer você? Quando eu parar de vez? É porque ela falou da sobrinha, falou da filha, não sei o que, ela falou de você. Aí eu quero parar, eu vou voltar a ler, que eu amo ler, né? Legal. Quero voltar a ler, quero cuidar de umas plantinhas lá na minha casa nova, essas coisas, vou ter uma vida, mas eu não me vejo parada, então no meu futuro sempre está trabalhando em alguma coisa, eu não consigo, sabe? Ué, tá tudo bem? Isso. Acho que eu vou criar um grupo para ela dar mentoria, porque aí vai dar serviço para você vai ficar ocupado o tempo inteiro. Eu não penso isso. Né? Gente, acho que não vou fazer isso. O que vocês topam? Você dá um tempinho do seu horário, né? A gente vai fazendo a transição assim, né? Você dá meia hora por semana, ou dá meia hora por semana. Oi, gostei. O Juliano tá aqui, que é o meu mentor de LinkedIn. Que agora, adorei. Ela foi eu conheci a Marta exatamente lá na palestra do Juliano, né? Foi, e realmente achei bacana. E as pessoas que estavam comigo na mesa ali também foram super apoiando, sabe? Também a Maristela também não sabia, enfim. Foi legal, foi bacana. Foi muito legal. Porque foi bacana porque eu percebi que também não era apenas eu quem era aí, vamos dizer, incauta com relação ao LinkedIn. Cara, o Juliano me chamou um dia e falou assim, vamos bater um papo. Eu quero ajudar você. Eu falei, não sou do CVV, não estou precisando de ajuda. Eu pensei, mas não falei que eu sou educado, né? Não, seu LinkedIn, bom, só para vocês saberem, meu LinkedIn tem 23 mil conexões e eu conheço pessoalmente 15 mil pessoas. Você vai, como assim já? Minha carreira longa, aquela conversa toda já... Contratei mais de 5 mil pessoas, já tem toda uma história aí de vida. Qualquer dia eu gravo um podcast só contando essas conversas aí. Só que não adianta para nada para mim. Porque não tem técnico no LinkedIn, ele não estava bem estruturado, ele não estava posicionado, tinha uma série de detalhes. Aí o bonito foi lá do Juliano e falou assim, não, nós vamos refazer. Aí ele mudou tudo. Na minha apresentação, por exemplo, eu escrevia que eu fui não sei o quê, que eu fiz isso, que é um monte de conversa, né? A gente vai contando a carreira, é bonito, tem um peso, né? Aí ele apagou tudo. E ele foi contar uma historinha ali que eu falei, que coisa ridícula essa história, né? A cara dele, tá aqui nos bastidores. Aí o tal do algoritmo entende que essa história é importante. Não sei se você sabe que o algoritmo é aquele cara que manda no mundo hoje, que a IA tá por trás de tudo isso. Ela acha importante. Quem acha importante? As pessoas se conectam com você não pelos resultados, mas por sentimentos, por empatia, por uma série de coisas. O resultado só vai provar o que você é. Mas para você ter a primeira conexão, é sentimento puro. E aí tem toda uma técnica. Aí ele inventou de fazer um raio da newsletter, que agora sai toda terça-feira, você pode se inscrever. Em uma semana, 10 dias, mais ou menos, já tinha 3.800 assinantes. Falei, gente, se a pessoa à toa quer assinar para receber umas besteiras, eu escrevo umas bobagens lá.
90% da IA que fala, eu brinco com a IA, fala assim, IA, isso aí tá errado. E eu brinco com ela, falo assim, pô, você tá louca? Aí ela me responde. Ela responde, Aí, você tem razão, o problema é bem assim, às vezes ela te dá razão. Ela dá um loop assim, eu falo, poxa vida. E é isso, então nós precisamos de pessoas para nos ajudar. A gente pode ter várias coisas bacanas, mas os grandes saltos é diferente. Me fala do seu futuro. O meu futuro. Meu futuro... Bom, o futuro da Marta tem 5 etapas. O futuro da Marta 5 etapas. É ver a Verocard aí num outro patamar agora com relação às novas normas do Programa de Alimentação do Trabalhador, com as quais a gente está muito envolvido. Entra a NR1 no meio também, essas coisas? Não. Não entra também? Não, tá vendo? Eu vou falar besteira aí. Especificamente o programa lá, uma lei, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, parte, que o governo virou de ponta cabeça agora o nosso segmento. Então, a gente está se recolocando, vai ter que fazer uma série de readequações. Então, eu me vejo bastante envolvida com isso aí num futuro mais próximo. Num futuro um pouco depois, se eu não estiver na empresa, eu pretendo realmente dar um apoio bom para minha filha, então ser um bom apoio para a Isabela, continuando trabalhando lá no bastidor para ela. Depois, aí, até lá, se meu marido aposenta também, aí a gente vai viajar mais, porque a gente gosta. Gosta de viajar? Gosta. E aí sim, né, espero ter condições para isso, para poder viajar bastante. Que é uma coisa que eu não faço muito hoje. Gente, as férias que eu tiro são 10 dias. É normal, né? A gente vai segurando. Então não consegue parar muito. E aí, quando eu parar e tiver realmente por conta, eu gostaria muito de poder voltar a viajar bastante. Que legal, que bacana. Você conhece outros países aí? Conheço alguns. Eu tenho uma amiga que ela, acho que conhece o mundo inteiro, não tinha o que fazer, ficou viajando, né, e tudo mais. Aí ela põe no Instagram dela as bandeiras dos países. Eu falei, agora eu também vou fazer isso, né? Só que chique, né? Juro Seco, Cravinho, Sertãozinho. Eu fui com essas bandeiras. Eu conheço o Simão, eu conheço também. Vou pôr todas as bandeiras. Ela vai ver, só vai dar mais. Vai ficar mais roxo, vai concorrer forte. Não, eu conheci, porque era um sonho, né? Itália sempre foi um sonho de infância, conhecer. Então, nós fomos. Depois fui França. Conheci alguns lugares aí nesses. Que bacana. Né? Mas gostaria de voltar, gostaria de ver as coisas com mais calma, né? Sou apaixonada por. Eu gosto da Europa por conta dessa história que tem, dessa antiguidade. Eu gostaria de conhecer a Grécia, né? Quando eu era jovenzinha, que eu lia muito. Eu brincava, falava assim, nossa, se um dia eu ganhar na Mega Sena, virar milionária, eu vou lá para a Grécia, eu vou aprender grego, vou ler mitologia em grego naquelas ruínas, olha só, né? Adorei. Então, eu tenho uma coisa para te contar. Um dos subgrupos do grupo Network Estruturado é o de promoções de viagens. A Natália, da Grifos Viagens, que cuida para ele. Tem 300 e poucas pessoas lá, né? São pessoas que viajam normalmente, e a Nath morou 8 anos na Europa. Agora ela está, acho que na Irlanda, se eu não me engano. Está lá. Eles estão fazendo os negócios, não tem que fazer, também foi para a Irlanda lá fazer uns negócios. E aí ela está preparando alguns pacotes para a gente ir com executivos. Mas não ir para trabalho, né? Nós vamos ir para uma coisa cultural, para uma situação assim, mas junto com um povo bacana e proibido de falar de trabalho, levar as famílias e tudo mais. E ela está preparando esses pacotes aí. Daqui a pouquinho você vai ver isso. Aí nós vamos ter uns acessos, filha. E enquanto o povo fica lá no museu, como chama aquele museu chato lá? Do Louvre, do né? Louvre? Por que chato? Não, porque é da fila, filha. Você pegou fila lá? Não, a gente foi para aqueles corta-passos lá. Tá bom. Tem uma amiga minha que ela vai receber um prêmio lá dentro do museu. Olha. Aí, tá cheio de gente chique. Aí o povo vai... Eu falei assim, gente... Leva a gente convidada lá no Então, Louvre. Ela vai receber eu não sei que raio de título que é. Depois eu tenho que trazer ela para entrevista, porque eu fico dando rato, eu tenho que falar. Mas vai ser no museu. Olha aí só. É muito legal. Eu falei assim, eu liguei para a Natália, falei, Nath, prepara, tenta conciliar as datas, né? Para que a gente vá nessa premiação lá. Porque nós vamos entrar de bico nada, como é que é? De camarote, VIP do VIP. Ela finge que não é alguém, faz pose lá, né? Assim, sai lá foto. Tira foto. Eu gostei muito do Louvre, mas gostei muito de Versalhes. E lá em Versalhes aconteceu uma coisa interessante, que eu fiquei tão encantada com aquelas pinturas. Eu me perdi do grupo. E a gente tinha uns radinhos, assim, sabe, que eu guia. Mas eu não ouvia mais, de repente. Aí você sai lá, 1 milhão, né, de pessoas lá fora daquele palácio, um monte de ônibus. Ainda
não sei como, eu consegui achar o ônibus. Na hora que eu saí, ainda eu olhei, não sei, parece que uma coisa. Cheguei no ônibus, estava lá só o motorista. E eu falava, gente, onde esse povo foi, né? E, de repente, eu escuto no radinho o meu marido com o Gui, eu perdi a minha esposa. E o Gui, ele era um altão. Demais, gente. Ele virou e falou assim, o senhor perdeu a sua esposa em Versalhes? Ele falou, perdi. E eu ouvindo ali. Aí eu fui lá no motorista e falei, por favor, liga lá pro Gui. Fala que eu tô no ônibus, porque eu não tinha como avisar. Olha, ele ficou tão bravo, que eu falei, como você se perde lá? Meu Deus do céu. Olha, é muito bom, viajar é tudo de bom. Que bacana, então você já está sabendo da novidade, vocês estão sabendo em primeira mão também, vai pro ar aí, que nós sim faremos uma turma aí para as Europa da vida, pode quiser, na verdade. Falei para Nath, não interessa, a gente pode ir lá para Sertãozinho, que é aqui do lado de Ribeirão Preto, ou o que interessa é o povo que vai. Um grupo legal, isso, e companhia tudo, gente. Então nós tá separando aí o povo, né, trocando umas ideias aí, tentando juntar o povo, a gente fica dando golpe, a gente fica fazendo esses cafés pequenos. Para ver, para sentir, para ver o que é verdade, assim, eu te conheci lá, poxa, a generosidade sua, eu falei, poxa, eu tenho que trazer ela para o nosso meio. Simples assim, né? E o assunto flui, né, Geraldo? Nossa, como a gente conversa, não, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, nós estávamos nos bastidores aqui, né? E aí já começaram a conversar, juntou uma rodinha, ela falou, lascou. Nós vai atrasar esse podcast, não vai dar certo, mas muito bem. Querido, eu quero te agradecer demais aí pela sua presença, pelo seu tempo. É mentira, tô nem aí. Ainda bem que você veio. Na hora que ela chegou, eu estava feliz da vida. Eu falei, e muito feliz mesmo, né? Eu tenho que agora pegar minha filha. Minha filha tem 19 anos, começou o direito agora. Faz 2 semanas que começou, né? Vai amar. E ela tá me esperando, inclusive, nisso. Ela tá lá numa loja lá, eu tenho que ir lá buscar e pagar as coisas aí. Eu tô doido pra ela se formar, sabe? Vai demorar um pouquinho ainda. Vai, ainda vai um tempinho. Mas tá tudo bem, é uma graça, Maria Clara. E aí, eu quero que você finalize aí, por gentileza, o nosso podcast, falando alguma coisa, o que você quiser, filho. O microfone é seu, você fala o que você quiser. Você manda mensagem, você xinga os outros, desabafa é isso? Fala o que você quiser. Não, imagina. É assim, né? Se o podcast lá, se tivesse roteiro, não tá perdido, porque eu não sigo. Não, mas é assim que é legal. O improviso é importante, porque só improvisa quem tem conteúdo, né? Quem não tem conteúdo não vai conseguir improvisar. Você que aguentou nós aqui até agora, você vai ouvir umas conversas dela agora. Tá 2 minutinhos, você quer? Fica à vontade. Não, eu quero agradecer também a oportunidade, porque foi bacana, né? A conversa, uma pessoa que a gente se conheceu aí por um acaso, teve essa empatia toda, e assim acontece o tempo todo na minha vida, né? As oportunidades e tudo mais se dão dessa forma, com esses acontecimentos, com esses imprevistos, esses conhecimentos inesperados. E é isso, eu acho que se a gente planejar muita coisa, não é legal, fica chato, e o inesperado é bacana, e a gente conta com ele para coisas boas. E que venham bastante coisas inesperadas e boas aí pra gente. Tá? Sensacional. Esse foi o podcast, nossa senhora, hein? Podcast Laços, gravado aqui no Estúdio A da Agência Avocado.